capítulo 6, tá? A gente está bem adiantado, ao contrário do laboratório, a gente vai acabar bem antes, certo? Dispositivos optoeletrônicos são aqueles dispositivos que funcionam usando energia elétrica e também energia luminosa, tá? Eles usam os dois tipos de energia. Uma, às vezes, dependendo do dispositivo, a luminosa transformando em energia elétrica, e outras vezes energia elétrica transformando em energia luminosa. Tá? Então, aqui, a gente vai fazer algumas definições, né, do que a gente precisa saber para poder continuar aqui. A gente já viu que no semicondutor, quando a temperatura é maior do que zero, né, a gente tem aquela criação de pares elétron-lacunas, né, sai um elétron de valência e vai para a banda de condução. Tá? A gente vai chamar esse evento aqui de taxa de geração de par elétron-buracos, GI. Tá? E, da mesma forma, esses portadores que chegam na banda de condução, né, quando eles vêm para baixo, no fundo da banda aqui, a tendência deles é descer para a banda de valência, porque é menor energia. Tá? E esse passo de descer da banda de condução para a banda de valência é chamada de recombinação. Então, a gente vai chamar taxa de recombinação RI. Tá? No equilíbrio térmico, essas duas taxas são iguais, ou seja, eu gerei 10 pares elétron-buracos e eu tive 10 recombinações aqui. Tá? Então, GI igual a RI. Tá? E em qualquer temperatura, tá, essas taxas, elas vão ser proporcionais à concentração dos portadores que eu tenho aqui. Então, no caso da taxa de recombinação, né, ela vai depender do quê? Ela vai depender desses elétrons que vieram para cá e das lacunas que ficaram aqui. Tá? Então, ela é diretamente proporcional a essa concentração. A constante de proporcionalidade é esse αR que eu estou colocando aqui agora, e ele depende do material e depende do comprimento de onda da luz que vai gerar esse portador lá para cima, tá? N0, P0, a gente já viu que a gente pode escrever como NI ao quadrado, porque são iguais, né? A geração para elétron-lacuna são iguais. Então, NI ao quadrado. E isso tudo no equilíbrio é igual à taxa de geração. Tá? Então, a gente tem o efeito aqui. Se eu jogar luz no meu condutor, e essa luz tiver uma energia HNI, por fóton, tá, gente? Por fóton, cada fóton tem uma energia HNI maior do que a energia do gap, tá? Essa energia aqui pode ser transferida por elétron da banda de valência e vai jogar ele lá na banda de condução, tá? Vocês estão vendo agora, ó, não é mais temperatura, tá? Na temperatura, os pares são criados, os portadores são criados aos pares por causa da temperatura, tá? Agora, eu tenho, além da temperatura, essa taxa luminosa, tá? Eu estou jogando luz aqui no material e estou fazendo o elétron absorver o fóton e conseguir passar lá para a banda de condução, tá? Então, com a absorção óptica, a gente chama de absorção, né, a quantidade de energia que o elétron pega aqui da luz, ela vai criar o par elétron-buraco pela absorção desse fóton aqui. O elétron, se o fóton é uma energia maior do que a energia do gap, o elétron pode ser jogado lá para cima na banda, tá? Mas ele tende a ficar mais no fundo da banda, porque é menor energia. Então, a energia que sobra, quando ele sobe aqui, ele vai perdendo para a rede cristalina na forma de fônons, tá? Ele vai dando energia térmica aqui para a rede, vai criar os fônons, né, e vai descer até o fundo da banda. Tá? Então, o excesso de energia é deixado aqui na rede. E depois,
esse elétron que está aqui vai recombinar com a lacuna que ficou embaixo, tá? E aí tem esse processo aqui de recombinação com a lacuna. Esse processo de absorção óptica, tá? Absorveu aqui. Esse processo é o processo de emissão. A gente vai ver mais tarde essa última parte aqui de recombinação, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um experimento, então, de absorção óptica, tá? Como é que a gente vai fazer esse experimento? A gente tem esse setup aqui, tá? Esse equipamento é um monocromador, é um dispositivo que você pode variar o comprimento de onda aqui dentro, né? Quando você jogar a luz para cá. Então, você pode jogar a luz com diversos comprimentos de onda, se faz uma vartura aqui, né? Quando a gente faz experimento de absorção, né, tem um motor de passo aqui que vai passando todos os comprimentos de onda, né? E essa luz vai bater em cima de uma amostra que fica posicionada aqui perpendicularmente ao feixe, né? E atrás dessa amostra a gente tem o detetor, né? Então eu jogo diferentes comprimentos de onda aqui e vou examinar no meu detetor qual comprimento conseguiu ser transmitido pela amostra e qual não conseguiu, tá? Então, vamos lá. A gente tem os fótons, inicialmente, né, uma corrente de fótons por área e por segundo, que estão bater em cima da amostra. Essa aqui é a intensidade do feixe de fótons inicial, tá? Que a gente colocou aqui. Essa amostra, ela tem uma espessura, tá? Ela tem uma espessura L, né? E a gente vai examinar aqui uma parte dx dessa amostra, tá? E a luz que vai sair aqui, vou chamar de IT, que é a luz que foi transmitida, tá? Então, joguei a luz e vi o que saiu aqui do outro lado no detetor, né? O que não sair aqui é o que a gente está falando, já está chamando de degradação da intensidade, né? Que acontece nesse pedaço aqui da amostra, ou em toda a amostra, né? Aqui a gente está analisando em função de x, tá? Então, esse menos DI de x, a gente vai chamar de degradação da intensidade, tá? Porque uma parte que entrou aqui, saiu só uma parte, a outra parte não saiu. E a gente vai escrever essa degradação aqui como sendo, então, proporcional, esse alfa, tá? Ao feixe inicial, a intensidade inicial do feixe, tá? Então, a degradação é proporcional à intensidade da luz que está chegando aqui. Esse coeficiente de proporcionalidade, alfa, é chamado de coeficiente de absorção. E ele depende do comprimento de onda da luz que está chegando aqui, ou da frequência, da energia da luz que está chegando aqui, e do tipo do material. Tá? O material tem um gap pequeno, o material tem um gap menor, tá? Se ele é isolante, se ele é semicondutor, se ele é metal, certo? Bom, e essa aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, certo? E a gente pode resolver essa equação facilmente chutando uma solução da forma exponencial, tá? Então, uma solução seria a intensidade do feixe em qualquer ponto x é igual a I0, intensidade inicial do feixe, vezes essa exponencial, E na menos alfa x. Né? A luz transmitida vai ser a luz inicial que eu coloquei, e essa exponencial decrescente aqui agora. No lugar de x, eu coloco L, que é a espessura total da amostra. Tá? Então, ó, a luz transmitida é igual à luz inicial e uma exponencial decrescente. Tá? Então, isso quer dizer, se, por exemplo, se L for igual a zero, a espessura é zero, ou seja, não existe material nenhum, tá? A luz transmitida vai ser a própria luz inicial. Tá? Vamos lá. Aqui, então, a gente tem um gráfico
do coeficiente de absorção em função da energia. Tá? Alfa, Y, e aqui a energia. Lembrando, a frequência e a energia crescem nesse sentido, e o comprimento de onda cresce no sentido contrário. Para energias de fótons, tá, menores do que a energia de Guerre, a gente tem uma baixa absorção. A gente não fala absorção zero, porque sempre acontece alguma coisa ou outra, e a gente consegue fornecer uma energia lá para o elétron subir na banda, para sair daqui e vir para cá. Mas a absorção é muito baixa. Então, essa energia do fóton aqui, né, se ela for menor do que a energia do gap, né, o fóton praticamente atravessa aqui e ele não é absorvido. Tá? Quando ele tiver uma energia igual ou maior à energia do gap, aí sim, ele vai fornecer energia para o elétron, que vai absorver esse fóton todo. Cada elétron absorve um fóton, tá? É 1 para 1, como no experimento de efeito fotoelétrico. Lembra, no experimento de efeito fotoelétrico, a gente jogava um fóton e o elétron absorvia aquela energia do fóton e era arrancado do material. Tá? É 1 para 1, um fóton, um elétron, um fóton, um elétron. Tá? Se eu aumentar a intensidade aqui, eu vou ter mais elétrons aqui em cima. Tá? Se eu jogar 10 fótons, eu vou ter 10 elétrons. Tá? Fótons com energia maior ou igual à energia do gap. Tá? Então, na energia do gap, a gente já tem um aumento aqui, né, no coeficiente de absorção. O material começa a absorver mais. Tá? Está aumentando, e aí a curva também vai crescendo, na região de absorção mais alta. Tá? Entendido até aqui? Tá, vamos continuar. Aqui é só para mostrar para vocês os diversos semicondutores, né, e a energia de gap de cada um, e com isso a gente consegue ver onde eles podem absorver a energia, né. Por exemplo, aqui, ó, o silício, né, o silício tem 1,11 eletronvolts de energia de gap, tá. Então, todos os fótons com energia maior do que 1,11 eletronvolts, tá, o silício vai conseguir absorver. Energias mais baixas, não. Tá? Para os isolantes, a gente tem aproximadamente 10 eletronvolts, e para o quartzo e para o cloreto de sódio também. Essa energia aqui, ela é muito grande. Então, a energia da luz visível, ela está na região aqui, ó, tá? De 2, 3 eletronvolts. Então, se a gente jogar luz visível no diamante, no quartzo ou no NaCl, todos eles vão ser transportados à luz, ou seja, eles não vão absorver, tá? A luz vai atravessar eles no total, ela não vai absorver nenhuma energia, tá? Se a gente vier mais para longe do ultravioleta, bem mais para lá, aí a gente pode ter uma absorção mais ou menos, tá? Pode ser uma absorção baixa, tá? Nessa radiação aqui. E aqui nem eles é absorvido, tá? Nem infravermelho, nem vermelho, nem amarelo, nem verde, eles são completamente transparentes. Tá? Continuando. E aqui agora a gente vai falar do processo de recombinação. Tá? Esse processo de recombinação, a gente tem a saída de luz do material, né? Quando existe essa recombinação, tá? Dependendo do material, dependendo das circunstâncias, a gente tem o que a gente chama de luminescência, tá? Luminescência é a emissão de luz do material, tá? Então, aqueles pares elétron-buracos que eu criei aqui, quando o elétron vai lá para cima, ele pode chegar aqui no fundo da banda de condução e descer para a banda de valência. Na hora que ele desce,
ele tem que perder a energia, porque a energia dele aqui é maior do que aqui, né? Essa perda de energia, ela pode ser do tipo radiativa, que emite luz, e não radiativa, tá? Então, nesse passo B aqui, tá? A gente vai ter, ele vai perder energia de uma forma não radiativa, tá? Ele não vai emitir luz nenhuma, ele está perdendo calor aqui, está dando energia para a rede, tá? E aqui, nem sempre essa perda de energia vai gerar um fóton, que vai sair uma luz, tá? Vai depender das armadilhas que vão existir dentro do material, tá? Vai depender se o gap é direto ou o gap é indireto, certo? Então, esse processo de luminescência aqui, tá, que é a saída de luz de um dispositivo, pode acontecer de diversas formas, né? Essa luz pode sair por fotoluminescência, tá, que é o quê? Jogo luz no meu material e espero a saída de luz dele. Esse é um processo de fotoluminescência. Esse tipo de trabalho aqui de fotoluminescência é usado bastante para caracterizar os materiais, né? Então, a gente joga para saber o gap do material também, né? Do mesmo jeito que a gente determinar aqui, ó, determinar mais ou menos aqui o gap de energia do material, né? Pegando a metade aqui nessa curva, tá? A gente também consegue determinar o gap de energia fazendo uma experiência de fotoluminescência. Como que você faz isso? Você pega um laser, joga uma frequência, né, aqui, e fica observando a luz que sai, tá? Você pode mudar essas frequências que estão incidindo aqui, tá? E aí, quando você chegar no valor do gap, para essa luz aqui, você vai ter uma incidência de emissão de luz muito maior do que qualquer outro valor que seja com energia mais baixa, né? Então, ele tem um aumento muito grande na recombinação. Se você aumentar muito isso, você vai começar a jogar muitos portadores lá para cima, na banda, e isso pode fazer com que eles também desapareçam e não entrem no espectro aqui de emissão, tá? Então, quando tem fotoluminescência, a gente tem um pico mais ou menos grande, ponto onde tem essa energia de gap, tá? A fotoluminescência, então, é um processo, né, que você joga a luz e tira a luz, tá? Quem está influenciando a saída de luz são fótons que estão entrando no material, tá? Tem dois tipos, essa fotoluminescência, tá? Tem o que a gente chama de fluorescência, que é um processo bem rápido, tá? Ele dura menos de 10 a menos 8 segundos, ou seja, você jogou luz e imediatamente houve uma emissão de luz, tá? A gente quase nem consegue medir, 10 a menos 8 segundos, é muito rápido. Jogou luz, saiu luz, tá? E o outro é uma emissão mais lenta, e é chamado de fosforescência, né? É aquelas estrelinhas, aquelas luazinhas que você coloca no teto do seu quarto, você apaga a luz e ficam lá brilhando, né? O interruptor de luz também, ele fica aparecendo no escuro, né, para facilitar o alcance, certo? E como é que isso acontece, tá? Essa fosforescência, processo lento, a gente já falou, e é o seguinte, dentro do material, a gente tem um nível de armadilha, por exemplo, a gente pode chamar assim, tá? Um nível de armadilha aqui no material. Dopou com dopante lá, tipo N nesse caso, tá? Que ele tem um nível de energia aqui bem próximo da banda de condução. Então, o que acontece? Eu jogo a luz tem energia suficiente para jogar o elétron lá para cima, aí o elétron vem, decai aqui, entrega energia térmica para o sistema, e daqui, em vez de ele cair direto aqui para baixo, ele cai aqui nessa armadilha, tá? Aí ele cai aqui. Nesse processo, ele não emite luz, tá? Ele pode emitir calor, né? É uma emissão que a gente chama de não radiativa. Aí ele fica um pouco aqui, só que essa
distância é muito pequena, então a temperatura faz com que ele suba lá de volta. Tá? Aí ele vem aqui e cai aqui de volta. E a temperatura manda ele lá para cima. E ele fica nesse vai e vem aqui, são vários, né? Imagine, aqui tem um feixe de luz, são vários, né? Então, são vários elétrons aqui, subindo e descendo, sem emitir luz. Alguns vão chegar uma hora que vão cair aqui embaixo, aí vão emitir luz. Só que essa quantidade de luz aqui é muito grande. Então, muitos ficam só andando daqui para lá, e outros estão emitindo luz. Né? Quando você cessa de colocar luz no material, quando você para essa luz aqui, o que acontece? Aqueles que só estão indo e vindo aqui, continuam fazendo isso. Só que eles vão também começar a cair aqui e emitir luz. Então, mesmo sem luz, você ainda vai ter a emissão de luz por parte desse material. Tá? É isso que é o efeito fosforescente. A gente joga a luz, quando a gente tira a luz, ele fica aceso. Tá? Ele fica aceso justamente por causa desse efeito aqui. Tá? De fosforescência. Essa fosforescência, ela pode durar alguns minutos, mas pode durar anos também, tá? Dependendo do material, depende das condições, certo? Então, aqui, esse caminho ABC é o seguinte, o fóton HV1, com energia maior do que do gap, é absorvido em A. Absorvido, foi lá para cima. Aí ele é espalhado pela rede e volta para o fundo da banda de condução. Aí ele pode ser armadilhado aqui por uma impureza, né, um nível de energia, um nível de armadilha aqui, e depois ele volta para lá. E depois ele pode cair. E aí ele pode emitir um fóton, aqui com HNI, tá? Esse efeito pode acontecer fluorescência ou com fosforescência. A diferença entre elas é o processo de recombinação. No processo de fluorescência ele é rápido, no processo de fosforescência ele é menor. Tá? Tem isso aqui? Fiz uma pergunta. Entendido até aqui? Alguém pode responder? Alguém só? Alguém? Ok, obrigada. A minha colega fala assim, ela dá aula, aí ela pergunta, ela mesma responde, ela mesma escuta os barulhos dos outros e ninguém responde para ela. Eu fico perguntando até alguém, pelo menos, falar assim, ou não, né? Vamos lá, continuando. O outro processo, que também pode emitir luz, agora não existe mais, né? Mas antigamente a televisão, ela era baseada nesse tubo aqui, tubo de raios catódicos, tá? E esse processo é chamado de catodoluminescência. Como é que ele funciona? Tem um tubo aqui, é de vácuo, né? Aqui a gente tem um feixe de elétrons, né, que a gente pode jogar aqui dentro desse material, ele sai de um catodo, passa aqui, é acelerado aqui para o anodo, ele é jogado, então, nesse estrangulamento, a gente tem duas placas aqui, que vão fazer a deflexão desses elétrons que estão sendo emitidos aqui pelo catodo, né, com campo elétrico e campo magnético, e podem desviar o feixe de elétrons, então, para uma tela fosforescente aqui, tá? Essa tela fosforescente, ela tem pontos dopados, né? Então, é um material onde tem dosagem com diferentes posições. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, tá? Seria um nível de energia aqui, um aqui embaixo, outro mais aperto lá em cima, tá? São materiais dopados com diferentes posições, tá? Essas posições se referem a vermelho, verde e azul, tá? Cores que vão ser emitidas, que é a luz que vai sair aqui, tá? Então, eu tenho um material que tem um nível aqui e vai emitir, quando sair daqui para cá, vai emitir no azul. Aí tem um outro nível mais alto, quando sair daqui para cá, vai emitir no vermelho. Tem um nível mais baixo, que vai sair daqui e aqui, vai emitir
Tá? Só que esses feixes entrando aqui, eles se recombinam, né, nesse RGB e fazem uma tela de luz, a luz saindo colorida, tá? Com várias cores. Você quer a catodoluminescência. Se a luz que está saindo vem de um cátodo aquecido que emite elétrons, tá? Ele é chamado, o efeito é chamado de catodoluminescência. Outro, e mais importante aqui para a gente, tá? É a eletroluminescência. Tá? É isso daqui que acontece num dispositivo emissor de luz, no LED ou no laser. Tá? Eletroluminescência. Certo? A gente vai aplicar uma tensão elétrica e vai tirar a luz. Então, na fotoluminescência entra luz e sai luz. Na catodoluminescência entram elétrons e alta energia e sai luz. E na eletroluminescência entra energia elétrica e sai luz. Tá? Vamos lá. Bom, a gente pode falar de dois tipos de recombinação, né? A recombinação que é direta, elétron-lacuna, e a recombinação que é indireta, que é feita através de armadilhas dentro do material. Tá? Essa recombinação direta é fácil da gente colocar em equações e entender e responder. Tá? E é uma recombinação espontânea, ou seja, basta o elétron estar na banda de condução, que espontaneamente ele vai cair na banda de valência. Tá? Então, a gente tem todas essas explicações aqui, tá? Tudo isso aqui vai ser feito, né, para a gente chegar nessa expressão aqui, ó. Tá? Essa expressão é a expressão para o tempo de vida de recombinação, ou tempo de vida do portador minoritário. Tá? E ela é escrita como αR, tá? Que é uma constante que depende lá só do material, multiplicadas pela concentração dos portadores, as lacunas e elétrons, tá? Quando a gente fez aqui, para trabalhar aqui, a gente resolve só para um portador, mas no geral a gente tem que ter os dois portadores. Quando a gente faz um lado mais ocupado que o outro, um desses aqui vai sumir, tá? Isso aqui, ó, é menos 1, tá? Então, o tempo de vida é 1 sobre alfa vezes a concentração dos portadores. Né? Quanto mais portadores eu tiver, tá, menor é a taxa de recombinação. Tá? Menor é o tempo de vida. Por quê? Porque vai ter sempre alguém lá para recombinar. Você vai ter muitos portadores, então a taxa de recombinação é baixa. Tá? Essa taxa de recombinação é a mesma que a gente falou de tempo de vida, tempo de recombinação, tempo para ser desviado, tá? É a mesma taxa, só que agora a gente está colocando esse tempo aqui em fórmulas. Então, ó, ele é inversamente proporcional à concentração dos portadores. Tá? E aqui a gente tem a recombinação indireta, que eu falei para vocês, que é feita através de armadilhas. Esse tempo de recombinação indireta é muito difícil da gente medir, tá? Tem uma técnica que chama DLTS, espectroscopia por níveis profundos, uma coisa assim, né? Que tenta calcular tempos, mas é que depende muito do tipo da impureza que você tem, tá? Armadilhas profundas, alguma coisa assim. Então, no caso da recombinação direta, gente, é direto, ó, tá? Ela é inversamente proporcional à concentração dos portadores, né? O elétron vem da banda de condução, passa para a banda de valência e pronto. Aí a gente consegue determinar esse tempo de recombinação. Agora, o tempo de recombinação para uma recombinação do tipo indireta, via armadilhas, a gente não consegue, tá? Por quê? Olha o que acontece, né? A primeira coisa, a gente tem um nível de recombinação aqui, mais perto aqui da banda
de valência, tá? Aí o nível de Fermi está aqui em cima, isso está dizendo o quê? Que esse material aqui é mais tipo N, tá? Está mais dopado tipo N. E tem esse nível de armadilha, né? O que vai acontecer, né, para, por exemplo, o elétron que está aqui conseguir descer para cá, né? Ele vai vir para cá, só que ele só vem para cá se tiver uma lacuna. Se não tiver, ele não vem. Para ter essa lacuna, o que precisa acontecer? Para ter essa lacuna, eu vou precisar tirar um elétron daqui e jogar ele para baixo. Tá? Então, não é assim simples, né? Esse elétron descer para cá. Ele só vai descer para cá se tiver uma lacuna. Né? Então, ó, todo um embrólio. O que vai ter que acontecer? Primeiro, um elétron vai ter que sair daqui e vir para cá. Mas aqui tem que ter um lugar para ele ficar. Se não tiver, ele não vem. Então, tem essa probabilidade. Bom, vamos supor que tinha um lugar e ele foi para lá. Aí ele foi para lá. Aí ele deixou uma lacuna aqui. Tá? Aí o elétron daqui pode vir direto para cá e cair nessa lacuna? Pode. Tá? Só que é mais energeticamente favorável para ele vir para essa aqui primeiro. Aí quanto tempo ele vai levar para enxergar aqui? Aí quando ele chegar aqui, ele vai preencher. Nesse tempo que ele veio daqui para cá, será que essa lacuna vai existir ou já vai ter preenchido por algum outro elétron? Né? Então, você tem que criar isso, depois tem que jogar ele para cá, e depois para ele vir para cá, você tem que torcer para que essa lacuna aqui ainda exista para ele descer. Tá? É um mecanismo mais complicado. Então, a gente não consegue medir o tempo de vida aqui. Tá? E eu estou falando tempo de vida, a gente já viu, o tempo de vida é importante por quê? Porque ele entra no cálculo da mobilidade do portador. Tá? E o tempo de vida vai ser importante aqui também, porque dependendo do dispositivo que a gente quer construir, a gente vai querer um material com tempo de vida muito grande. Então, tempo de vida grande é na recombinação indireta, ou material que tem tempo de vida do portador bem pequeno, tá? Então, isso também é um compromisso. Lembra quando eu falei para vocês, gap direto, gap indireto? É mais ou menos isso. No material de gap direto, o tempo de recombinação é baixo. No material de gap indireto, tá? A gente tem uma recombinação mais do tipo indireta, com armadilhas ou com outros níveis, e o tempo de vida é maior, tá? Do portador, certo? Vamos lá. Aqui é só para mostrar que a gente pode dopar com diferentes materiais, né? Um semicondutor, cada um possui um nível diferente de energia dentro aqui do gap, tá? Dependendo se você tem o material N+, um íon positivo ou um íon negativo, tá? Do mesmo material, ele tem posições diferentes no nível de energia. Então, a gente pode fazer várias combinações aqui, e a gente pode tirar diferentes cores, por exemplo, se a gente for fazer um LED, né? No caso do RGB, é exatamente isso, tem um material que dopou aqui, outro material dopou aqui, outro material dopou aqui, aí você tem diferentes cores, né, sendo emitidas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, gente, eu não tenho a transparência, eu queria que vocês olhassem na apostila, tá? Na página 196. Onde a gente fala da geração de portadores no estado estacionário. O estado estacionário, lembrando, é sempre independente do tempo, tá? Então, a gente tem, nessa página 196, a equação de geração térmica.
geração térmica de portadores, a gente acabou de ver agora no começo da aula, né? Ela é proporcional à concentração dos portadores. E tem esse ΔR, né, que depende do material, que é uma constante de proporcionalidade, tá? Então, eu tenho uma taxa de geração térmica, que é igual a esse ΔR vezes N0, P0, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho os portadores, ó, vamos ver, eu vou voltar lá, porque eu não tenho essa equação aqui, deixa eu ver. Eu não tenho, vamos lá, vou voltar lá no curso. Aqui, né? Essa taxa GI que aparece aqui, que é igual a esse termo, ela depende só da temperatura, é a taxa de geração térmica, tá certo? Agora, a gente está fazendo o quê? A gente vai... que eu criei 10 na 13 pares elétron-buracos por centímetro cúbico, né, criados opticamente. Então, eu joguei luz durante 1 microsegundo e eu criei 10 a 13 pares elétron-buracos, tá? Então, esse feixe de luz que eu joguei aqui durou 1 segundo e nesse tempo eu consegui criar 10 a 13 pares elétron-buracos, jogando a luz, tá? Ele me dá a concentração da amostra de silício, que é 10 a 14, N, né? E dá o tempo de vida dos portadores, que é 2 microsegundos, tanto para elétrons quanto para lacunas. Tá? Aí, o excesso de concentração dos portadores, esse ΔN ou ΔP, ele vai ser igual a 2 vezes 10 a 13, porque são criados aos pares, são 10 a 13 pares, e cada par tem 2 portadores, então 2, 10 na 13. Tá? Aí ele pergunta enquanto a mudança, pergunta não, ele está afirmando, né? Enquanto a mudança percentual na concentração de portadores majoritários é pequena, a mudança na concentração de portadores minoritários muda. Então, vamos ver, eu tinha 10 na 14 elétrons, porque o material era dopado com 10 a 14. Se eu criei 10 a 13 pares, 10 a 14 e 10 a 13, não dá muita diferença, tá? E esse N0 são os portadores majoritários. Agora, o que vai acontecer com os portadores minoritários? Eu tenho que calcular qual é a concentração de portadores minoritários aqui nesse material dopado N0. Eu faço isso usando aquela nossa equação, né, que é N0 P0 igual a NI ao quadrado, tá? N0 P0 igual a NI quadrado. NI para o silício conhecido, eu tenho N0, porque ele foi dopado com 10 a 14, e eu vou determinar o portador minoritário, que é o P, P0. Aqui no desenho, aqui nesse exemplo, tá? Esse resultado deu 10,25, 10 na 6, tá? Por centímetro cúbico de lacunas, no equilíbrio, tá? Então, esse valor é o que eu tinha de lacunas, esse P0 eu tinha aqui já antes de jogar a luz. Quando eu joguei a luz, eu criei 10 a 13 lacunas aqui, tá? Então, o efeito dessa luminosa em cima dos portadores aqui é sobre o portador minoritário. O minoritário tinha 10 na 6. Quando eu joguei luz, somou mais 10 na 13. Então, o efeito foi muito marcante, tá? Em cima do portador minoritário. No caso do portador majoritário, não foi tanto, porque ele falou que eu tinha 10 a 14 elétrons, né, dopados, e criei 10 na 13. Então, não vai fazer muita diferença, tá? Então, a ideia desse exemplo é mostrar quem é mais influenciado, né,
quando a gente tem a luz, né, a geração óptica em cima do material. Bom? Vocês entenderam? Tá? Então, isso é só no equilíbrio, tá, gente? Se a gente estiver fora do equilíbrio, ou seja, aplicando uma tensão, ele já não vale mais. Um potencial externo, por exemplo, aplicado. Tá? Vamos lá, continuar. Então, aqui, né, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o que a gente vê no quinto segmento também, tá? É um fotodiodo. O fotodiodo é aquele dispositivo que vai receber luz e vai gerar uma corrente elétrica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a junção PN, que todo mundo conhece, né, que eu falei muito desse diodo. Ele funcionava como um diodo retificador, né, ó, corrente muito pequena com polarização reversa e crescia exponencialmente com polarização direta, tá? Quando a gente aplicasse uma tensão, né, entre esses terminais aqui, tá? Uma polarização direta, a corrente aumentava, polarização reversa, a corrente pequena, tá? Agora eu vou pegar esse dispositivo, ele tem uma camada de depleção, a gente sabe, tá? E vou incidir luz, tá? De forma que eu sei que a energia do gap é maior do que a energia dos fótons que estão incidindo. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter uma grande absorção, certo? Então, ele vai absorver bastante luz aqui. Essa absorção de luz é a nossa geração óptica, que a gente acabou de ver aqui, ó, taxa de geração óptica. Tá? E esse aqui é o excesso de portadores que foi criados, né, a partir do momento que eu comecei a jogar luz no material. E aqui é o tempo de vida de cada portador. Tá? A corrente, que vai aparecer então, devido a essa geração óptica, tá? A gente pode escrever dessa forma aqui. Tá? A carga do portador vezes a área do dispositivo, o comprimento da camada, tá? Que é a geração óptica, certo? Aqui, gente, vocês estão vendo que eu botei N e eu botei LP, tá? Ou aqui é P e aqui é LP, ou aqui é N e aqui é LN, né? Esse aqui é o comprimento de fusão do portador, LP, certo? Bom, e o que a gente vai notar aqui? Quando a gente falou em junção PN, a gente tinha 4 tipos de corrente diferentes. Eram 2 correntes de difusão, uma de elétrons vindo daqui para cá, a outra de lacunas vindo daqui para cá, e tinha as correntes de deriva ou corrente de geração, que a gente já viu, que eram elétrons que vinham de P para N e lacunas que vinham de N para P, tá? Que a gente chamou, primeiro a gente chamou de deriva e depois mudou isso para geração. Por quê? Porque a gente falou que essa corrente aqui, ela era devida à criação de pares elétron-buracos próximos à interface e que eram sugados pelo campo. E essa quantidade de pares elétron-buracos que a gente criava aqui dependia só da temperatura e do tamanho do gap. Então, para uma dada temperatura e um dado material, se há 10 pares elétron-buracos aqui, a corrente que vinha para cá era 10, independente se eu polarizasse reversa ou direta, né? Essa corrente aqui permanecia pequena, né, e constante, tá? Aí a gente pensou, qual o jeito de aumentar essa corrente? Ou aumenta a temperatura, porque aí você cria mais portadores aqui na interface, né? Ou você pode jogar luz. Na hora que você joga a luz, você cria mais portadores aqui, né? E é o que acontece, essa corrente vai aumentando aqui no gráfico, ó. Joguei mais luz, então eu somei aquela taxa de geração térmica que eu tinha aqui,
mais uma taxa de geração óptica. Se eu aumentar mais, a corrente vai aumentando mais, e essa corrente vai aumentando mais. Tá? E eu tenho esse aumento de corrente aqui agora, sem precisar de nenhum meio externo aqui. Tá? Eu não preciso polarizar o material. Tá? Eu simplesmente posso só medir, botar um voltímetro aqui, ou um amperímetro, para medir esse aumento de corrente que aparece aqui. Tá? Bom, então a gente vai chamar OP, taxa de geração, portadores ópticos. Tá? Isso aqui, essa é a soma de todos os pares criados aqui, criados aqui, criados aqui, criados aqui. Então, uma parte foi criada no P, outra parte foi na camada de depressão, outra parte foi criada aqui no N. Tá? Então, eu vou ter que somar todos agora, no lado P, no lado N e na camada de depressão. Então, essa corrente óptica total, que é essa que está aparecendo aqui, ela tem uma parte do lado P, uma parte do lado N e dentro da camada de depressão. Tá? A gente já viu que essa corrente aqui, aquela corrente de saturação reversa do diodo, ela era dada por essa expressão, lembram? Tá? Todas constantes, né? Onde o D é o coeficiente de difusão, L o comprimento de difusão, concentração dos portadores minoritários, né? Carga do elétron vezes A. Tá? Agora, isso aqui era a corrente de saturação reversa, era essa aqui bem pequenininha. Agora, a corrente total que está acontecendo aqui, nesse material que foi iluminado, então, ela vai ser a soma das duas. Tá? Eu vou ter a corrente nesse diodo, né, vai ser a corrente que eu tinha normalmente aqui, a corrente do diodo, mais a corrente que apareceu devido à absorção óptica, tá? Absorção da luz que estava chegando no material, certo? Então, a equação do diodo agora ficou aumentada por mais essa corrente aqui, tá? Então, vamos ver. Se a tensão aqui aplicada é zero, tá? Se essa tensão aqui é zero, e na zero é 1, esse termo aqui todo, sumir, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente só vai ter essa corrente aqui fluindo no dispositivo, tá? Ou seja, para tensão zero, eu tenho uma corrente de curto-circuito. Tá? Existe uma corrente aqui fluindo de N para P, tá? Que é essa corrente óptica que aparece aqui. Desculpe, o que está branco? O slide? Alguém mais está com problema? César, é com você aí, então. Ele não está recebendo sinal. Vou esperar você um pouco. Se você não conseguir, César, eu passo depois o slide para você. Tudo bem, só me lembre depois de passar para você onde você parou, tá bom? Vamos lá, só, então. Então, se eu não tiver
tensão nenhuma aplicada no meu dispositivo, no diodo, tá? Ainda assim, vai existir uma corrente aqui, tá? Uma corrente que aparece sem tensão aplicada, a gente vai chamar de corrente de curto-circuito, tá? E se por acaso a corrente total aqui for igual a zero, se I for igual a zero, tá? Eu vou ter esse termo igual a esse, tá? Para I ser igual a zero. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ficar com uma tensão, né, tirando o logaritmo aqui, tá? Que vai ser escrita dessa forma aqui agora. Tensão sem corrente nenhuma é uma tensão de circuito aberto, tá? Então, tensão de circuito aberto igual a essa constante toda aqui, vezes o logaritmo de tudo isso, vezes a geração óptica, tá? Essa tensão de circuito aberto que aparece aqui, o maior valor que ela vai poder ter, tá? O maior valor dessa tensão que aparece quando a gente ilumina o material, vai ser esse valor de V0 aqui, tá? Não tem como ele ser maior, porque senão você vai destruir a junção, tá? O maior valor que a tensão de curto-circuito pode ter maior valor de circuito aberto, tensão de circuito aberto, tá? É o valor de V0, tá? Que a gente já conhece, bom? Numa junção simétrica, a gente tem essas concentrações iguais, portadores minoritários no N, portadores minoritários no P, vão ser iguais, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que dar uma ajeitada nessa equação, tá? Então, vamos lá. Os tempos de vida dos portadores são iguais, né? A gente sabe que a geração térmica, eu posso escrever dessa forma aqui, a concentração dos portadores pelo tempo de vida, foi o que a gente viu agora no começo, né, no primeiro, segundo slide, certo? Então, eu vou substituir esses termos, né, que são iguais, e esse valor de GTH, nessa equação aqui, a gente dá uma simplificada, tá? Então, isso vai ficar igual a essa equação. A tensão de circuito aberto, circuito aberto, tensão de circuito aberto, igual a essa constante vezes esse logaritmo aqui. Taxa de geração óptica pela taxa de geração térmica. Então, esse VOC, a gente quer que ele seja alto, grande, tá? Para ele ser grande, o que eu preciso? Preciso que essa taxa de geração óptica seja maior do que a taxa de geração térmica. Log ser um número maior e eu ter um VOC grande, tá? O aparecimento dessa tensão aqui, numa junção aqui, desse PN, tá? O aparecimento de uma tensão, quando a gente ilumina, vamos botar o voltímetro aqui, né, vou medir a tensão, tá zero. Aí eu jogo luz, e aí você lê uma leitura aqui da tensão. Essa é a tensão de circuito aberto, tá? Então, o aparecimento dessa tensão numa junção iluminada, tá, que é chamada efeito fotovoltaico, que é o processo usado para células solares, tá? Então, a gente joga a luz na célula solar e vai tirar uma tensão de saída, ou uma corrente de saída, tá? Essa tensão VOC, ela vai aparecer aqui, ó, essa corrente, ela vai se estender e você vai chegar num valor de VOC aqui. O VOC praticamente não muda, a corrente pode ser maior, mas o VOC mantém praticamente o mesmo. Por quê? Porque ele vai depender só do V0, né? Então, a posição do VOC de circuito aberto, ela é próxima do potencial de contato, V0, tá? Então, olha lá, efeito fotovoltaico é a polarização direta máxima que pode aparecer na junção, tá? É esse aparecimento aqui, tá? De uma junção iluminada, tá? Aí, a gente
tem que ver como que a gente consegue aumentar mais isso, né? Por exemplo, é aquele compromisso, né? A gente cobre um, descobre o outro, a gente tem que tentar manter um maior valor. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Se eu aumentar a concentração dos portadores minoritários, tá? Aumentar essa concentração aqui, tá? A gente vai ter um aumento de VOC, tá? A gente vai aumentar isso aqui, vai aumentar o V0, tá? Ou seja, eu aumento a concentração dos portadores, tá? Aumentando aqui, eu aumento esse termo aqui também. Então, não dá. O quê? Se eu aumento a concentração dos portadores, eu diminuo o tempo de vida. Se eu diminuo o tempo de vida, eu aumento esse termo aqui. Mas se eu aumento esse termo aqui, eu diminuo o VOC. Tá? Então, é uma coisa que eu não posso fazer. E se eu aumento a concentração dos portadores, né, eu também aumento o PN. Se eu aumento o PN, eu aumento isso aqui também. E aí, aqui também não funciona. Tá? Então, eu tenho que manter esses portadores minoritários aqui, né, num valor relativamente baixo, para ter uma tensão de VOC alta, tá? Mas, aqui a gente tem que pensar na hora de fazer o dispositivo, certo? Bom, e aí, o que a gente vai ver com esse experimento aqui, tá? A junção PN, né, aqui no primeiro quadrante, ela se comporta bem como aquele diodo, né, retificador que a gente já estudou, tá? Tem uma fonte aqui, né, de tensão, polarizando diretamente, tem um aumento da corrente da polarização direta, tá? Isso está no primeiro quadrante. Aí eu reverto a polarização da fonte, e a gente tem o quê? Aquela corrente de saturação reversa, constante, muito pequena, para potenciais negativos, polarização reversa, tá no terceiro quadrante. E aqui, a gente já não tem mais fonte, ó, tá vendo? Não tem mais fonte nesse caso aqui. A gente tem uma resistência aqui, uma carga só externa, né? E a gente jogou luz, né, no material. Aí a gente observou que a corrente já não era tão pequena, que ela foi aumentando, e que agora, a gente, nesse caso aqui, a gente está funcionando nesse quarto quadrante. Esse quarto quadrante, tá, o que a gente vê? A gente tem uma corrente negativa e uma tensão positiva. Tá? Isso aqui vai gerar uma potência negativa, P igual a V vezes I, certo? Qual é o dispositivo que tem potência negativa? É uma pergunta. Alguém consegue responder? Tem alguém aí? Sim, eu vi que vocês estão tentando digitar. Então é porque tem alguém. Tudo bem, vamos lá. Se a gente tem uma potência negativa, a gente está tratando do quê? A gente está tratando de uma bateria, tá? A gente não está perdendo energia, né? Então a gente está armazenando energia aqui, isso aqui como uma bateria. Tá? E é nesse quarto quadrante que funcionam as células solares, né? As células de efeito fotovoltaico. Tá? A gente vai mudar agora só um pouquinho, vou passar esse quarto quadrante aqui lá para o eixo positivo, tá? Para mostrar aqui para vocês. Né? Essa curva aqui é a que estava aqui embaixo, no quarto quadrante. Então, a corrente máxima é aquela corrente de curto-circuito, quando a tensão é zero,
e a tensão de circuito aberto quando a corrente total é zero, tá? Então, esse gráfico aqui, né, a gente vai ter potência, né, corrente por tensão, a área que eu tenho aqui é a potência que eu vou conseguir extrair do meu dispositivo, e o que que a gente faz? A gente tem que maximizar a área embaixo dessa curva, tá? Porque não adianta nada eu ter uma corrente de curto-circuito muito grande e uma tensão de circuito aberto pequena, ou ter uma tensão de circuito aberto muito grande e uma corrente aqui pequena, tá? Então, a gente tem que maximizar a área embaixo dessa curva. Esses valores, curto-circuito e corrente e tensão de circuito aberto, tá? Tem que ser maximizados. A ação, então, entre o valor máximo da corrente e o valor máximo de tensão, pela corrente de curto-circuito e pela tensão de circuito aberto, é chamada de fator de preenchimento, tá? É essa relação aí. E é um parâmetro importante quando a gente vai tratar de células solares, tá? É ela que vai me dar a eficiência da célula solar, tá? É esse fator aqui de preenchimento, tá? E como que a gente vai fazer, então, uma célula solar, certo? No experimento 5 do laboratório, a gente veria a célula solar e a gente ia medir a corrente de curto-circuito, ia medir a tensão, a corrente de curto-circuito, a tensão do circuito aberto, tá? Ia ver como ela funcionava, ia ver como ela armazenava energia para poder acender um LED, por exemplo, tá? E como que é feita a célula solar, então? Nada mais é do que uma PN, tá? Com a interface aqui entre o P e o N perto da superfície, mais perto da superfície. Por que ele faz isso? Porque na hora que a gente jogar a luz, a gente vai criar pares, né, elétron-lacunas, tanto no P, quanto no N, quanto na camada de depressão que tem aqui, tá? Se essa distância aqui for muito grande, tá? O que que acontece? O comprimento de difusão dos portadores, né, não vai ser suficiente para eles conseguirem andar aqui e deixar no contato metálico aqui e aqui, aonde a gente vai tirar a corrente gerada, tá? Ou a tensão que vai aparecer gerada aí. Essa distância que tem que ser pequena para os portadores que foram criados conseguirem chegar nos eletrodos e serem tirados do material, né? Bom, se ele tem tempo de vida, desculpa, se ele tem um comprimento de difusão grande, é porque o tempo de vida dele é alto, tá? Por isso que para fazer uma célula solar, a gente usa o silício em vez do arseneto de galho, por causa do gap indireto do silício. Se tem um gap indireto, então ele tem um tempo de vida dos portadores maior do que se fosse no arseneto de galho. Por que eu preciso de tempo de vida maior? Porque eu preciso que ele consiga migrar da onde ele foi gerado para os contatos metálicos, né, que a gente tem em toda a superfície, ó. Todos esses fios finos que são feitos na superfície são contatos para coletar as cargas geradas, tá? Para a gente conseguir pegar bonitinho as cargas aqui, tá? Eu preciso que o tempo de vida do portador seja grande o suficiente para ele conseguir chegar até aqui sem se recombinar, ou sem ser espalhado, certo? Então, muitas vezes, a gente tem um material que absorve bem a luz visível e ultravioleta, cria muitos portadores elétron-lacunas, mas esses portadores não conseguem sair do material. Não vai ser uma boa célula solar, porque eu não consigo gerar a corrente aqui, mesmo gerando os portadores. Eu não consigo tirar eles do dispositivo, tá? E aqui é outra vez, é compromisso, né? A gente quer que a tensão seja alta, né? Para isso aqui ser alto, eu tenho que fazer uma dopagem alta, para o VO ser, para o potencial de contato ser grande, né? A dopagem tem que ser alta, porque daí você tem uma reação maior. Com a dopagem mais alta, essa inclinação aqui fica maior,
Então, você fica com o V0 maior. O que acontece? Dopagem mais alta me dá tempo de vida aqui menor. Quanto mais dopado, menor o tempo de vida. Tá? Então, tem que achar um compromisso aqui para fazer essa célula solar funcionar. O que é essa parte? Eu vou deixar essa aqui para outra aula, a gente está com tempo. Alguém tem alguma pergunta aqui? Ficou tudo claro? Tá? Essa célula solar vocês vão ver no experimento 5. Tá? Se qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim também. Eu não sei como que vai ser feito, se vai ser simulação ou o quê. Tá? Mas está tudo na apostila. Se ele for seguir os 5 experimentos, tudo está na apostila. São cristais, efeito fotoelétrico, efeito Hall, aí o diodo e essa parte de dispositivos optoeletrônicos. Tá? Vocês só vão ver uma coisa diferente na parte de dispositivos optoeletrônicos, talvez que seja o fototransistor, tá? Que a gente não falou aqui. Mas se vocês precisarem, eu posso explicar depois, no final do capítulo, posso explicar para vocês fototransistores, para vocês poderem resolver a parte de laboratório, se vocês precisarem. Tá? Não esqueçam que vocês têm que entregar a lista do capítulo 5 até hoje às 8 horas. Tá bom? Voltou, César? É na quarta? A lista é para quarta? É verdade, comecei hoje esse. Desculpe, tá? Eu falo tudo errado. É a quarta, sim, desculpem. Né? Certo, então a gente continua na quarta-feira, então, esse capítulo. Bom? Nenhuma mais perguntas? Vamos à aula. Pode falar. Na 6 o quê? Ah, no exercício? Tá, pode falar. Qual é o problema? Quer abrir o microfone, César? Você tem microfone? Oi, professora? Oi, pode falar. Pode falar. A senhora está me escutando? Tô. Hoje eu estou com uma conexãozinha ruim com a internet aqui de casa, perdão. Eu tenho uma dúvida nessa questão 6, que ele pede para encontrar a largura da região de depressão na base do lado da junção coletora. Aí eu considerei como a senhora quer aquele valor de xn0, né? Xn dos portadores, xn0. Aí o que eu fiz? Eu utilizei a equação 4.47, né, pela banda de depressão, né, pela largura da depressão, e depois aí tem que calcular o V0, eu utilizei a 4.10, e depois eu calculei a xn0 pela equação 4.27, seria mais ou menos isso? Mas é do capítulo 5? Isso, é uma questão do capítulo 5. É 4.10 ou 5.10? Não. É por causa que ele pede a largura da região de depressão. E no capítulo 5 a gente não viu isso, a gente só viu para um transistor, aquele transistor que modifica o tamanho da largura de depressão, dependendo da tensão que não, tá certo, é a 447 mesmo. Aí só que nesse caso é aquele xn0, né, que a senhora tinha pedido,
porque é a largura da região de depressão da base, aí a base, ela é tipo N, né? Aí seria aquele XN0, né? Encontre a largura da região na base do lado da junção coletora. Sim, Ah, ok. porque na junção coletora ela está pouco dopada, então vai ter uma parte da camada de pressão vai estar dentro dela também, na coletora. Mas o maior também está na base coletor, né? Porque a base está mais dopada do que o coletor. Não, a base não Não? é mais dopada, a base é bem pouco dopada. No máximo ela vai ser igual ao do coletor, no máximo. É porque a base, ela está dopada com 10 a 16 e o coletor está com 10 a 15. Não, mas isso não dá muita diferença, isso é parecido, Ah, tá? sim, beleza. Tá parecido. Não, eu É por pensei causa que que eu fui fazendo o P mais é diferente. eu fui fazendo os cálculos, aí eu encontrei que a camada de depressão no lado coletor, ela é maior do que a do lado da base, a depressão do lado da base. Aí eu fiquei com essa dúvida, porque até na imagem a gente vê que o da base é maior, a camada de depressão na base. Deixa eu pensar. Não, mas aí, não, tá certo, porque, ó, é assim, eu falei que não dá muita diferença, tá? Mas, quando a gente tem um lado que é mais dopado do que o outro, a camada de depressão fica maior no lado menos dopado. É Então, do tá lado certo, contrário. a base, isso. Na base, o Ok. tamanho da base é menor do Do que que o no do coletor. coletor. Ah, Isso. tranquilo, professor. Era só essa dúvida que eu tinha pelo menos nessa questão. Obrigado, professora. Nada. Tchau. Tchau. Alguém mais tem dúvidas? Não? Então tá bom, até quarta-feira.